Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, trazendo aqui temas que importam principalmente para os nossos conhecimentos e a nossa vida, tanto profissional como individual. E olha o que nós estamos trazendo como tema aqui hoje, LGPD, problemas que deram origem à lei. Se você pensa que a LGPD se originou no Brasil, seguramente precisa assistir a essa nossa prosa. Em 2016, a União Europeia adotou o General Data Protection Regulation, que é o GDPR, que traduzido seria Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma de suas maiores conquistas nos últimos anos, pois substitui a Diretiva de Proteção de Dados de 1995, adotada numa época em que a internet ainda estava engatinhando. As leis de proteção de dados da União Europeia têm sido consideradas um padrão importante em todo o mundo. Nos últimos 25 anos, a tecnologia transformou nossas vidas e, portanto, uma revisão das regras era necessária. E quando a lei entrou em vigor na União Europeia, houve uma pressão para que uma regulamentação similar também ocorresse no Brasil, até porque a iniciativa europeia também afetaria o Brasil na transferência de dados. Com base nisso, nasceu a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é baseada na versão da União Europeia, sofrendo, logicamente, adaptações para as características brasileiras. Iremos, então, fazer uma prosa refletindo sobre esse tema tão substancial nos dias de hoje. E, para isso, eu terei o privilégio de prosear com a Tânia Leal, que está lá em São Paulo. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Que honra, que orgulho, Tânia. Seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Paulo, eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui com você, podendo conversar de um assunto que é apaixonante e ao mesmo tempo ainda misterioso, né? Por mais que a gente esteja falando de LGPD há algum tempo, ou da lei originária na Europa, a gente já está falando de coisas muito obscuras, ainda é tudo muito novo, muito recente, né? Então, não sou advogada, então não sou uma especialista da legislação, mas por trabalhar com dados, né, e os dados estarem completamente inerentes nas atividades que eu exerço, não tem como fugir da LGPD. Qualquer projeto, qualquer coisa que a gente vai fazer, a primeira palavrinha que vem na frente são os dados pessoais e aí LGPD do lado, né? Ficou um nome completo. Bacana, Tânia, legal, muito legal. Muito feliz aqui por tê-la presente aqui na Prosa com Bertaglia. Mas, Tânia, vamos lá, eu te conheço, mas muitas pessoas que assistem aqui às Prosas com Bertaglia, elas não sabem quem é a Tânia. Quem é a Tânia Leal? Pois é. Então, Tânia Leal, como você acabou de falar, e eu tenho mais ou menos uns 30 anos de experiência e eu me formei em Física e Matemática na PUC e depois fui fazer mestrado no INPE em Astrogeofísica, que eu queria muito ser astronauta, né, Paulo? Então, a matemática, ela está na minha vida meio que eu respiro, né? Eu respiro, mastigo, como, enfim, durmo. Matemática, realmente, ela está inerente na vida de todo mundo dessa forma, que as pessoas não têm essa visão, né? A gente não é ensinado na escola a ter essa visão da matemática. E depois eu entrei no mundo de tecnologia, né, saindo do mestrado, fui trabalhar em bancos, construí uma carreira dentro do mundo de tecnologia, saí de tecnologia, fui para a área de processos, entendi neste meio do caminho que eu tinha que me especializar em assuntos diferentes, como planejamento estratégico, a globalização, então eu fiz um curso em Berkeley da economia globalizada, né, que foi muito importante. O próprio planejamento estratégico que eu fui fazer na Universidade de Colômbia, porque era uma coisa que era muito importante para dentro do segmento financeiro e para a área de produtos e de negócios que eu estava trabalhando. E eu comecei em tecnologia quando a gente estava automatizando áreas, né? Não é nada do que é hoje, né? Hoje a gente vive o nirvana da TI, provavelmente cada vez mais.
mas as áreas elas trabalhavam com papéis. Então, o primeiro banco que eu trabalhei, eu fui realmente cuidar de uma área que estava automatizando, né? Estava deixando os papéis para se tornar mais independente, né? Foi bem interessante. E aí essa carreira perdurou por um tempo em bancos, passei por consultorias, para alguns provedores de softwares, de grandes softwares, né, que a gente tem no mundo. E hoje eu saí da carreira executiva de TI dentro das empresas para abraçar o mundo de inovação. E aí eu fiz isso há mais ou menos uns 7 anos, quando eu percebi que aquela minha vontade do passado de ser cientista, ela pôde ser realizada de uma forma diferente dentro do mundo do negócio, do business, né? Então, toda aquela minha visão científica que eu tive na época da faculdade, do mestrado, acabei trazendo para o mundo de negócios. Era algo que já estava acontecendo no mundo, um movimento grande, né, de trazer pessoas com alguns skills para trabalhar aspectos de dados e agregar valor às empresas através dos dados, ou seja, olhar os dados como algo que efetivamente pudesse fazer transformação de negócio, muito conectada à transformação digital. Se a gente pensar em Uber, Waze, Airbnb, são dados, né? A maior parte são negócios baseados em dados. Então, eu acabei indo para esse mundo e entrando no mundo de machine learning, inteligência artificial, uma coisa bem futurística, mas que hoje é o dia a dia, né? Nós estamos acostumados hoje a falar com robôs, quando a gente fala ao telefone, né? Ou quando a gente está no WhatsApp recebendo alguma mensagem. Então, essa foi uma transformação de carreira que acredito que deu certo. Então, hoje eu sou head de dados e inovação da Taking Results, que é uma consultoria de tecnologia, né, onde a gente tem feito projetos de dados muito bons. Não sei se você sabe, existe uma estatística do Gartner de 2017 até 2021, que 85% dos projetos de dados dão errado, né, por vários motivos, que a gente pode até depois falar no outro papo, mas 85% dos projetos estão errados. E a gente está com framework, uma metodologia que efetivamente tem trazido sucesso aos nossos projetos. Então, nós não temos ainda projetos que deram errados em 2 anos. Isso é muito positivo para a gente. E tem um instituto, que é o Instituto da 23, junto com amigos, onde a gente treina pessoas, né, para poder trabalhar com ciência de dados, né? Então, como usar os dados para poder levar valor aos seus negócios. E é muito gostoso o Instituto, porque é uma forma de realização pessoal, porque nós treinamos não só pessoas de tecnologia, mas médicos, enfermeiros, advogados, pessoas de marketing, jornalistas, gente de tecnologia também, né? E todas essas pessoas estão conseguindo efetivamente olhar para os dados e extrair valor deles. E lá a gente tem um curso de LGPD também. Olha só, que bacana. Sensacional aí essa sua carreira, Tânia, e sempre voltada para dados. E nós sabemos que dados, nesse nosso mundo de hoje, existem algumas correlações e analogias, é o petróleo, é o dólar, é o ouro, O né, ouro. do mundo atual. E realmente, o dado ele tem fundamental importância, tanto para indivíduos como para as empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho, navegasse um pouco aí sobre essa importância do dado, por que adquiriu hoje essa importância, essa relevância, e nós tanto falamos de dados, né, chega inclusive a criar-se uma lei para proteger, porque embora Uhum, seja necessário o dado, muito mau uso dele pode ser feito, né, Tânia? é Vamos explorar um pouco verdade. essa parte. Não, vamos sim. Isso vai ser bem bacana. A gente teve um evento que foi meio que o marco, né, do processo da transformação digital da indústria 4.0, e onde os dados passaram realmente a ter uma visibilidade diferente. Esse evento foi acontecendo na Alemanha em 2011, onde a indústria mesmo, né, parou e falou assim, ok, fizemos um monte de coisa para a empresa, em termos de gestão, de automatização de chão de fábrica, trouxemos treinamentos, temos uma tecnologia como realidade virtual, realidade aumentada, e agora o metaverso que chegou com tudo,
E aí, na época, não era isso, ainda era realidade virtual aumentada. Então, como é que a gente consegue utilizar esses dados que a gente tem produzido através de todas essas ferramentas que a gente está trazendo para dentro da indústria, para poder gerar competitividade, para poder aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do produto que eu gero, né? Então, surgiu assim. E nesse momento, óbvio, a tecnologia teve ali seu avanço, a tecnologia avançou e propiciou isso, na verdade, né? Então, trouxe alguns hardwares, equipamentos físicos, né, e softwares que onde foi possível, por exemplo, fazer soluções de reconhecimento de padrões, né? Então, por exemplo, uma placa com o nome de um automóvel, vou dar um exemplo de automóvel, porque começou muito ali na Alemanha, na indústria automobilística. Então, se estava escrito Volkswagen, né? Tinha um padrão Volkswagen. Esse padrão, um robô era treinado para entender o tamanho da placa, formato da letra, como que ela tinha que ser. E ali o computador está ali com essa imagem guardada, né? Cada placa que é produzida dentro da fábrica, ela passa por uma máquina que faz o reconhecimento dessa placa e identifica se ela atende os padrões que foram definidos. Se não atendeu, tira fora da linha. Então, é isso que a tecnologia propiciou fazer através dos dados. Esse é um exemplo muito simples, né? Tem exemplos muito mais complexos, mas eu quis trazer esse porque ele é simples a gente visualizar, né? É como se você tirasse uma fotografia, definir um padrão da fotografia e depois ficasse comparando. Antigamente era uma pessoa que fazia isso, né? Agora não, hoje você tem um equipamento que faz esse tipo de coisa, tá? Então, isso é uma coisa física. Então, tudo surgiu em 2011. E isso foi crescendo cada vez mais. A gente passou a ter empresas surgindo baseadas unicamente, o exemplo agora há pouco, né, do próprio Uber, do Airbnb, Netflix, enfim, Waze, todas elas foram criadas baseadas em dados pessoais, porque o cliente que está ali, ele capta, a ferramenta capta os nossos dados pessoais. Para você se cadastrar, você dá o seu nome, você dá seu endereço, alguns, né, nem todos, mas você dá o teu telefone, você dá um e-mail, você dá uma série de informações que são suas, né? E ainda dá eu aceito todos os termos, né, que no contrato que eles te mandam sem ler, né? Porque esse é o hábito que a gente tem. É verdade. Aceita e não percebe que existem umas letrinhas ali, umas cláusulas que não são interessantes, onde a gente dá autorização para fazer coisas que a gente não gostaria de dar. E aí as leis vieram, de uma certa forma, para proteger o cidadão, né? Então, se a gente olhar para um passado, eu vou dar um exemplo aqui, fazer um spoiler de um exemplo, mas quando a gente olha para um passado recente, né, onde em 2019 o Facebook foi atuado em 5 bilhões de dólares, que é a multa recorde por conta de vazamento de dados, a gente fala, nossa, por quê? O que o Facebook fez de tão complexo para poder ter uma multa tão grande desse tipo? Simplesmente deixou vazar os dados de todo mundo. A única, ele cedeu os dados, na verdade, né? A única coisa que tem de interessante nesse processo que aconteceu e durou algum tempo, é porque quando nós aceitamos os termos do Facebook para utilização, né, para entrada na ferramenta, a gente autoriza eles compartilhar os dados da gente, a gente autoriza antigamente, agora não mais, tá? Autorizava compartilhar, autorizava ceder informações para determinadas ferramentas, a gente fazia isso, dava um termo aceito, né? Todo mundo. E com isso a coisa ia embora. Então, as empresas passaram a ganhar muito dinheiro com os dados pessoais. E as leis passaram a ser necessárias, não por conta desse caso do Facebook somente, mas por casos maiores, onde os indivíduos passaram a ser influenciados, né, eu, você e toda a população mundial, passamos a ser influenciados pelas redes sociais. Então, gerou um alerta, né, muito, muito importante. Precisamos olhar para esse assunto que não está legal, entendeu? Que legal, Tânia.
Olha, o tempo passou voando aqui, Tânia. Olhei para o cronômetro agora e nós estamos terminando a primeira parte, mas está Nossa, fantástica a prosa, muito bacana mesmo, você trazendo elementos aí que seguramente são informativos, trazem contribuição para as pessoas que nos acompanham. Tânia, vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar uma aguinha, um café por aí, e nós vamos para o segundo tempo para continuar essa prosa gostosa, né, que você está trazendo aqui para o nosso canal. Pode ser, Tânia? ótimo, vamos lá. Olha só que prosa fantástica, quanta coisa diferente e nova, e muitas coisas, inclusive, você falou algumas coisas aí que são fundamentais, o Tânia, que a gente colocar o xizinho dizendo que aceita, né, o que É. as empresas estão desejando de você, e realmente eu mesmo faço isso direto, né? Daniel, eu gostaria que você continuasse, né, essa prosa magnífica, maravilhosa que você está trazendo aí, e até passando por alguns aspectos de mudar a vida das pessoas, os riscos e os impactos que podem estar por detrás aí da Lei Geral de Proteção aos dados. Vamos lá? Aham, vamos sim, acho que é importantíssimo. Essa coisa do consentimento é o pilar principal da Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Quando você consente a empresa a utilizar os seus dados pessoais, né, você tem que dar uma olhada no que você está consentindo. Por isso que, assim, qualquer termo que você use para o aplicativo ou contrato que você assine, é importante você ter certeza do que está sendo utilizado. A lei ela veio com o intuito de gerar responsabilidades nas empresas, tratar a transparência do uso dos seus dados, né? O que você empresa, o que você vai fazer com meus dados? Então chega no nível de somos funcionários de uma organização. Essa empresa, ela tem que tratar os seus dados, a área de RH, tem que tratar os dados dessas pessoas com maior confidencialidade. Então, eu tenho um cliente, né, os bancos estão tendo que tratar os dados dos seus clientes com bastante relevância e com importância, né, não pode vazar, não pode acontecer nenhum problema dentro de casa. Então, a segurança dos dados passou a ser importante para as organizações, a transparência, no caso de haver algum vazamento, de acontecer alguma coisa, isso passou a ter relevância também, e essas empresas passaram a ser enquadradas ou vulneráveis a uma penalidade. A gente tem hoje a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados Pessoais, e eles fiscalizam as empresas para ver se elas estão seguindo, né? Existem umas recomendações que devem ser feitas, e isso não é só para o setor público, é para o setor privado, é para o público também, né? E se a gente olhar, a gente se lembrar, teve alguns vazamentos aí do Ministério da Saúde, dos dados, né, da carteirinha ali da vacinação, Recentes, né? teve vazamento da Receita, isso, né? Isso, as coisas são recentes, bem recentes, do Banco Central, teve vazamento, pensando em setor privado, né? A Renner ficou fora do ar um tempo, né? Teve um vazamento do Laboratório Fleury. Eu estou falando coisas que estão na mídia. Se todo Uhum. mundo fizer uma busca, né? Vazamento de dados de alguma dessas empresas, vai encontrar. Não porque elas não tivessem efetivamente fazendo as suas precauções e preservando os dados das pessoas. Mas eu sempre falo isso, Paulo, porque dá a sensação que as empresas não estão se preocupando, não estão trabalhando, não estão se preparando para atender a legislação e impedir que os dados sejam vazados. Mas ao mesmo tempo que existe aquela coisa do roubo, né? O assaltante, ele sempre descobre uma forma para entrar na sua casa. Ele sempre descobre um método novo para roubar o celular das pessoas na rua, né? Tá aí uma moda em São Paulo agora de acontecer isso. A mesma coisa quando a gente fala de dados automatizados guardados. A gente tem exércitos de pessoas, né, que estão ali pensando dia e noite como invadir uma organização e como tirar os dados dessa organização. Tirar o número de um Pix, o número de uma agência, de uma conta, uma senha. Pessoas que se especializam nisso, né? E aí, com isso, utilizam para fazer diversas coisas ruins. Então, as empresas não é que elas não estejam se preparando e se precavendo. A gente tem um exército do outro lado também se preparando e procurando invadir as suas organizações para poder tirar os seus dados. A lei, as leis, tanto aqui no Brasil como na Europa, que foi onde surgiu, elas surgiram com assuntos muito relevantes. A Equifax é como se fosse uma Serasa,
né, que tem em vários países. E a Equifax sofreu um vazamento de dados, né, teve uma multa enorme por conta disso também. Isso em torno de 2018, se não estou enganada. 2017, 2018, é isso mesmo. A Cambridge Analytica, eu não sei se você já ouviu falar dessa história, era uma empresa de marketing político. E ela tem até um filme com esse caso, né? É um documentário chamado Privacidade Hackeada, né? Ela simplesmente, e foi aonde surgiu a multa do Facebook, que é a maior do mundo até hoje. A Cambridge, ela conseguiu, através de, coletando dados do Facebook, num período de 2015 até mais ou menos 2017, 50 milhões de pessoas tiveram seus dados copiados, né, pela Cambridge Analytica, que era uma empresa de marketing político. Por isso que eu comentei do quanto as redes sociais manipulam e utilizam dos dados pessoais das pessoas, opiniões e tudo mais para poder fazer algumas ações. Com esses dados, ela conseguiu influenciar pró-Trump nos Estados Unidos na eleição e conseguiu influenciar na União Europeia para o pró-Brexit. Então, assim, isso tem uma relevância enorme no cenário mundial, é um aspecto político. E como ela fez isso, né? Utilizando realmente esses gatilhos de marketing para gerar opinião e manusear, de uma certa forma, coisas que as pessoas pensavam para poder influenciar as suas decisões. Aí eu falo, como é feito isso? É feito com os dados. Porque quando a gente, infelizmente, tem um péssimo hábito, e aí eu vou dizer para as pessoas, né, para quem estiver nos assistindo, para que vejam o documentário Dilema das Redes, que mostra um pouco como isso acontece nas redes sociais. Eu estou falando de redes sociais porque é uma coisa mais fácil de se entender do que eu falar de uma organização, de uma empresa, tá, Paulo? Então, se a gente deixar a gente gera um rastro digital quando eu navego por aplicativos ou quando eu navego pela internet. E isso pode ser utilizado pelas empresas, né? Isso pode ser utilizado por empresas como Google, Facebook, Instagram, TikTok, todas essas redes sociais onde a gente gera dados. A partir do momento que eu curti uma foto, que eu escrevi algum texto, eu estou gerando um dado e alguém está colhendo isso. E está usando isso da melhor forma ou da pior forma. Uhum, Esse é o uhum. problema, né? E foi isso que aconteceu da Cambridge Analytica. A partir dessa análise comportamental dessa massa de dados que eles tinham em casa, eles passaram a gerar inputs de informações que as pessoas, quando liam, sentiam empatia com aquilo que estava lendo e, consequentemente, influenciou não só nos Estados Unidos como na Inglaterra, mas também uma série de outros países no mundo, né? Então, é importante, depois até posso te passar um gráfico que mostra todos os países que tiveram influência sobre esse vazamento da Cambridge. A Cambridge já está fechada, não existe mais a empresa, Uhum. existe um processo enorme contra eles. O Facebook foi multado por conta disso, que eu comentei dos 5 bilhões de dólares, que é a maior multa até agora, que existe no mundo. E assim, e o mundo parou. Pera, não dá para continuar assim, precisamos fazer algo. Isso aconteceu em 2017, quando realmente viu o que estava acontecendo. Em 2018 começou o processo contra a Cambridge Analytica e o Facebook. Em 2019 o Facebook foi multado e aí o Cambridge se encerrou as atividades e o processo ainda roda um pouquinho porque tem muita gente envolvida, né? E aí é jurídico, o negócio vai embora. Então essas coisas alertaram, né, a população e alertaram os órgãos governamentais. Tudo que é bom tem um lado ruim, né? Infelizmente, o bem e o mal está em tudo, né? Mesmo quando a gente faz esses avanços tecnológicos, que vêm, de uma certa forma, propiciar tanta coisa boa, então é tanta coisa efetiva para a humanidade, e aí vem, né, o mal vem, faz alguma coisa ruim, e aí a gente tem que ficar indo atrás para poder proteger as pessoas, né? Proteger tudo que essas pessoas têm. Então, assim, essa é a origem, né, da LGPD, é a origem, é onde tudo começou, né? E não foi aqui, começou na Europa.
por conta desses primeiros casos que eu comentei, mas esses foram os mais gritantes, tinham aqueles menores, assim como a gente já está tendo no Brasil muitas empresas com vazamento de dados também nos últimos tempos, tá? Uhum, uhum. Eu concordo contigo, Tânia, e esse ponto é extremamente interessante, ou seja, tem muitas pessoas que não é ignorância, mas eu diria para você que é muito mais naquela condição de que o mal não deve prevalecer. Então, às vezes, navega na internet, no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, com uma sensação de que nada vai acontecer ou que todo mundo que está ali está para curtir pelo lado bom, pelo lado do bem, e não necessariamente é assim. É E da isso mesma mesmo. forma acontece, por exemplo, com o comércio eletrônico, né? O comércio online. Você vai lá, você faz a sua compra, você bota o seu cartão de crédito, usa o PayPal, ou sei lá o que for, e muitas vezes você está fazendo aquilo imaginando que nada de errado vai acontecer. Mas é o que você falou antes, sempre tem alguém de olho, né? Bota um olho gordo ali para poder extrair de alguma forma algo em proveito próprio, né? Seja roubando a informação, usando a informação de uma maneira não correta. Né? E outra coisa que eu queria trazer para a nossa conversa, o Tânia, que nós temos vivenciado bastante, é a história de coletar os dados, principalmente o celular das pessoas, e aí são empresas grandes, né? E acabam ligando, né? As operadoras que o digam, né? Acaba ligando para as pessoas, tal. E agora me parece que foi criado aí um número que você enxerga esse número antes, né? E aí você atende se você quiser. Não tem aquela de, eu não estou interessado. É isso? Ele ainda está começando, né? Advertências, você consegue criar algumas coisas para para impedir dessa invasão, porque é uma invasão, na verdade, e isso Uhum. ficou mais evidente durante a pandemia. O que a gente teve na pandemia? As empresas elas passaram, então a gente tem um marketing digital que funcionou, cresceu absurdamente, né? Quando a gente trabalha em e-commerce e vê o que aconteceu com as vendas pela internet, cresceu absurdamente. E por outro lado, a gente teve as empresas de call center precisando fazer alguma ação específica. Né? Então, teve uma época que foi muito ruim, não sei se você se recorda, que a gente recebia e-mail de todo mundo, porque as empresas de marketing compartilhavam os nossos e-mails, vendiam o e-mail marketing, lembra disso? Lembro. E que hoje não pode, né? Não pode mais, com a LGPD não pode mais, graças a Deus, porque aquilo era um inferno, a gente O recebia spam, e-mail o né? dia Spam. inteiro, nossa, era um horror. Deixou de ter? Não, ainda tem, mas você autoriza se você quer receber ou não, né? E se você não quer receber mais, você diz, não quero mais. Então, isso melhorou. E a mesma coisa com o celular, né? Então, nesse período, isso realmente ficou bem sintomático durante a pandemia, aquilo que já existia, né, das pessoas ligarem e tudo mais, aumentou. Então, antes era o 0800, então a gente tinha como identificar, né, 0300, 0800, a gente É. sabia o que era, e hoje, e de repente não, de repente começou a ficar uma coisa de um monte de números celulares, que aí você não sabia quem era, você atendia, números fixos que não estavam na tua agenda, mas você atendia, porque você não sabe o que é, na verdade é isso, né? E aí não, peraí, gente, está bagunçado demais esse negócio, estamos invadindo a vida das pessoas, começou primeiro com os horários, né, a forma de falar, enfim, foi um crescente, até a hora que chegou o ponto de precisamos criar umas regras. Então, tem alguns ranges de números que efetivamente são disponibilizados, e aí você consegue, sim, depois de uma ou duas ligações, saber quem é que está te ligando já e podendo bloquear, porque o prefixo é sempre o mesmo, tá? Então, é uma forma, é É o um jeito de 0303, se não me usado. engano, né? Alguma coisa assim. Isso mesmo. Dá a sensação de número do estrangeiro, É verdade. né? Número de fora, uma ligação de fora. Então, diminuiu, mas assim, dizer que vá tirar totalmente, é a mesma coisa que a gente falar, não vai ter mais vazamento de dados, não vai ter invasão, é utópico, né? Por mais que a gente se proteja.
não vamos mais ser amolados às 7 da manhã com telefonema num sábado. Também vamos cuidar disso, porque também é utópico, né? Sensacional, Tânia. Nós estamos chegando ao final da nossa prosa, Tânia, mas eu gostaria que rapidamente você desse algumas dicas aí, principalmente para as pessoas com relação à privacidade, Tânia. Sim. Uhum. Não, acho que isso é essencial mesmo para a gente, por mais que a gente fale, eu acabei falando muito sobre termos de aceite em aplicativos, né, contratos, procurem ler, contratos de trabalho, contratos de imóveis, né, mas o que tem a ver contrato de imóveis? Então, tem que ter lá uma cláusula específica que os seus dados não vão ser compartilhados com ninguém, né? Quando você entrar na rede social, navegar com cuidado em sites que você entendem que estão seguros, aí para saber se ele está seguro, ele tem um cadeadinho lá no começo né, da página em cima, então ele tem um aspecto de segurança maior do que os outros sites que efetivamente pode ter alguma invasão e buscar dados que você coloque lá dentro. Então, acho que essas são as principais, tem uma série, mas essas são as principais dicas que eu posso deixar aqui com vocês, tá? Tânia, fantástica nossa prosa, uma prosa com gostinho de quero mais, com certeza. Tem muito assunto para se falar sobre a LGPD. Tânia, um abraço virtual para você. Gratidão enorme, gostei muito da prosa, foi riquíssima, fantástica. Ao infinito e além, Tânia. Ao infinito e além, eu falo muito isso. Você também, mais um, então. Eu agradeço muito, muito Maravilha. obrigada, E o que Paulo. nós fazemos em vida, Tânia, ecoa na eternidade. Um abração. Outro para você, muito obrigada. Tchau, Tânia. Ao infinito e... Amém!